Hoje eu quero falar de um estudo bem recente, publicado no BMJ Open, que traz uma descoberta bastante importante. O abuso verbal contra crianças pode ser ainda mais nocivo do que a violência física. Sim, palavras podem doer mais que tapas, e isso tem implicações diretas na nossa prática. Bom, eu sou a Josane Campos, eu sou psicanalista e psicóloga perita no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e aqui no canal eu compartilho reflexões sobre o atendimento de crianças no contexto jurídico. E se você é psicólogo, psicóloga, atua aí ou quer atuar, né, nessa área, já se inscreva aqui no canal e deixe seu like, acompanhe, porque eu sempre trago conteúdos práticos, técnicos e atuais, como esse tema, né? Então, esse estudo que eu estava me referindo para vocês, ele analisou dados de mais de 20 mil adultos na Inglaterra e no país de Gales, e o objetivo era verificar como experiências de abuso físico e verbal na infância se relacionam com a saúde mental na vida adulta, né? Então, verificar esse impacto. E os números impressionam. Porque assim, ó, quem sofreu abuso físico tem 52% mais chance de apresentar baixo bem-estar mental na vida adulta, segundo esse estudo. É um estudo, gente, que ele elenca, na realidade, 7 estudos, ele engloba 7 estudos que ocorreram no decorrer de mais de 10 anos. Isso que é importante, são dados bem significativos. Então, quem sofreu abuso físico tem 52% mais chances de apresentar baixo bem-estar relacionado à saúde mental, né, na vida adulta. E quem sofreu abuso verbal tem um impacto ainda maior, tem 64% de chance. E quando os dois tipos de abuso se combinam, né, o físico e o verbal, quase 30% dos adultos relataram baixa saúde mental, né? Então veja como isso é importante. Enquanto os índices de violência física, eles vêm diminuindo ao longo das décadas, ainda que exista muito, o índice de violência física comparado a alguns anos atrás, ele vem diminuindo, mas o abuso verbal, ele está crescendo. Então, hoje, quase uma em cada 5 crianças já foi exposta. Então, olha, vamos de novo. Hoje, uma em cada 5 crianças já foi exposta a insultos, humilhações e ameaças, né? Então, por que o abuso verbal ele pode ser tão devastador? Esse estudo ele não se propôs a explicar, né, as nuances ali, as motivações, os mecanismos na realidade. Mas a gente tem outras pesquisas que então fui buscar para nos ajudar a pensar a esse respeito, né? Então, um ponto importante é o estresse tóxico. O abuso verbal, quando repetido ao longo do tempo, ele ativa constantemente o sistema de estresse da criança, né? E vai prejudicando áreas do cérebros ligadas à memória, ao controle emocional, à sensação de segurança. Então, por esse motivo, o abuso verbal, ele é bem prejudicial. A questão, assim, deles substituir a violência física, né? Então, como hoje em dia a gente tem políticas que proíbem o castigo físico, então alguns pais, eles podem ter migrado para formas de agressão verbal, acreditando serem menos graves, né? Só que a violência, ela apenas muda de forma e continua a causar danos. Outro dado que é importante, que outras pesquisas mostram, é que o uso constante, né, do abuso verbal traz alterações cerebrais, né? Indicam que alguns outros estudos indicam então que o abuso verbal modifica circuitos relacionados ao sistema de ameaça e recompensa e dificulta que a criança sinta confiança e segurança nos vínculos, na relação então com seus pais e cuidadores. E, especialmente, danos ao autoconceito, à autoimagem, né? Então, palavras de humilhação, elas vão corroendo mesmo a autoestima e o sentimento de pertencimento. E aí, diferente da agressão física isolada, a violência verbal repetidamente, ela vai marcando profundamente essa constituição do eu, né? E essa sensação de pertencimento e de importância. Então, se esse conteúdo ele está aqui te fazendo refletir, já deixa o seu like aqui no vídeo para que ele possa alcançar mais profissionais. E quais são as implicações disso para a nossa atuação, para a atuação pericial?
é algo que eu quero falar aqui com vocês, né? Para nós psicólogos que atuamos no sistema de justiça. Primeiro, a gente não pode, obviamente, olhar somente para as marcas físicas, né? A ausência de hematomas, ela não significa ausência de violência, a gente sabe disso. Então, a gente precisa se atentar para que a criança fala de si mesma, o modo como ela descreve o tratamento que ela recebe, né? Então, a forma de conversar isso, de perguntar isso para a criança vai fazer bastante diferença do que simplesmente a gente colher uma informação que foi dada de uma forma mais superficial. Então, a gente precisa ir entendendo, assim, buscando entender, né, como é que essa criança está, e assim, para além do que ela fala ou do que ela mostra em relação a marcas físicas, né. Muito importante também, gente, nomear, né, a violência verbal nos documentos técnicos. Então, ela é prevista na legislação brasileira como violência psicológica, né? A gente tem no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei do Menino Bernardo, na Lei Henri Borel, que trazem a violência psicológica como algo que a gente poderia enquadrar, então, a agressão verbal dentro desse contexto, né? E nos nossos relatórios, registrar a frequência, a intensidade, os efeitos subjetivos das palavras depreciativas, ele é fundamental, né? Muitas vezes é esse detalhe que parece menor, mas que faz toda a diferença para uma decisão judicial. Então, ao dar visibilidade a essas formas de violência, o psicólogo contribui para que o sistema de justiça proteja de fato o melhor interesse da criança, né? Então, esse estudo que a gente está analisando aqui reforça algo que precisamos lembrar sempre. Proteger as nossas crianças, né, cabe a nós todos, não apenas para evitar as agressões físicas, mas também resguardar a subjetividade contra a violência invisível, né, dessas palavras. As palavras, elas podem ferir, mas também podem cuidar. Então, cabe a nós, psicólogos, sustentar essa diferença na escuta e nos documentos técnicos que nós produzimos. Isso é muito importante. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com colegas que atuam na psicologia jurídica aí, que possam gostar, né, desse conteúdo. Eu vou deixar as referências bibliográficas a esse respeito aqui embaixo, né, para vocês que queiram se aprofundar no estudo. E vamos juntos ampliar essa discussão, porque a infância precisa de profissionais atentos, né, até mesmo ao que não deixa marcas visíveis, né, que a violência verbal, muitas vezes, como ela se dissipa, pode parecer que ela não é importante, mas ela é bastante importante que a gente possa tratar dessa situação, né? Um grande abraço e até a próxima.